Passamos já para a intervenção do Sr. Professor Miguel Nogueira, que é professor universitário, eu comprovo isso porque foi meu professor, com agregação nas áreas de urbanismo e ordenamento e arquitetura, história e estudos culturais da Universidade do Minho, propriamente do ICS, e desde há algum tempo que assume funções como vereador da Câmara Municipal de Braga e algumas funções inerentes ao seu cargo. Sr. Professor, tem a palavra. Muito obrigado. Antes de mais nada, bom dia a todos. Também eu gostaria de começar a cumprimentar os parceiros deste painel e naturalmente todos os presentes, agradecer e felicitar a organização deste evento, que de facto é um evento que toca um dos assuntos da atualidade. O meu contexto, e decorre até um pouco, e permitam-me pegar na questão da apresentação, como dizia o filósofo, nós somos nós e as nossas circunstâncias, mas desde logo necessariamente a minha abordagem a este problema fundamentalmente que colocaram, em parte representar Braga naquilo que individualmente pode contribuir para a riqueza da diversidade de um caminho. Por outro lado, também dar nota do investimento que temos vindo a fazer, enfim, traços gerais, ou pelo menos das perspectivas estratégicas com que encaramos estes projetos de desenvolvimento, porque, no fundo, a abordagem global é uma perspectiva de desenvolvimento, tomando como atrator, diria, como esquema conceptual desta abordagem sobre o território, o património. E eu, nesse contexto, iria dar mais o testemunho, um pouco ambivalente, também, porque não posso perder sempre a minha capacidade reflexiva como académico, mas necessariamente o pragmatismo decorrente e a operacionalidade do decisor político. E perante esta questão, eu julgo que poderá ser mais útil, resguardando também para o debate, é partilhar aqui algumas linhas fundamentais. Uma primeira, necessariamente ligada a este conceito alargado de património cultural com uma base itinerária, que me parece muito interessante refletirmos sobre ele. A questão do caminho de Torres, penso que era interessante também fixar alguns pontos que são, na perspectiva multiescalar, interessantes para enriquecer e valorizar este caminho, digamos, de Santiago, e de alguma maneira temos já vindo a refletir sobre isso. E a terceira, dar de facto nota de 2 ou 3 eixos pela parte do município de Braga sobre a realidade do caminho de Santiago. E eu, algo provocatoriamente, eu começaria por dizer, mas essa é uma condição incontornável em Braga do ponto de vista patrimonial para abordar os caminhos, que Braga tem, digamos, o rastro e tem a presença de pelo menos 800 anos mais do que os próprios caminhos de Santiago. Braga, de facto, tem uma origem histórica que é anterior, substancialmente anterior à existência de Santiago de Compostela, enfim, ao seu fenómeno urbano, ao seu ponto de atração, e isso até curiosamente ao longo da história teve implicações que são muito interessantes de escapulizar, mas também ajuda-nos a explicar quais são os nossos problemas relativamente, e neste caso concreto, ao caminho de Torres. E desde logo é que Braga acaba por estar posicionado, como tantas outras localidades genuinamente o reivindicam, mas numa bimilenar, digamos, ponto de chegada e de partida de caminhos. Portanto, desde logo, nós não podemos interpretar e abordar os caminhos de Santiago em Braga sem pensar que, pelo menos, enfim, não vou entrar agora em precisões históricas, mas pelo menos, grosso modo, de há 2000 anos, temos 6 vias de entrada e de saída da cidade de Braga, e que mesmo na questão da abordagem do caminho central português, de facto, inevitavelmente posicionaram Braga como uma variante, digamos, a esse espaço-canal fundamentalmente trilhado pelo aquilo que, grosso modo, também se poderá dizer é o caminho português. Daí que nós temos o município de Braga tem uma atitude de franca abertura e parcimónia face à relação dos caminhos. E era importante referir que nós, neste momento, estamos integrados em, pelo menos de uma maneira geral, meia dúzia de caminhos de Santiago.
de caminhos culturais e patrimoniais. Santiago não são tantos, felizmente, mas onde inevitavelmente temos uma matriz que até nos posiciona neste momento, face ao Conselho da Europa, até como uma cidade líder de uma candidatura a caminhos romanos, a vias romanas, e que naturalmente, pela sua antecedência, inevitavelmente constituíram também espaços trilhados, desde que o Verão de Santiago emergiu, inevitavelmente os caminhos estavam lá, as estradas estavam lá, também como caminhos trilhados, não exclusivos, mas também necessariamente integrados. De um modo muito simples, o tempo realmente não é muito largo, eu gostaria de salientar 7 pontos simples, não vou desenvolver os subpontos daquilo que me parece muito importante do uso desta dimensão itinerária do património. Desde logo, e de alguma maneira as intervenções anteriores já o relevaram, a importância da constituição de massa crítica, desde a componente económica, à componente logística, à dimensão sinalética. De facto, esta emergência recente e não digo só o turista, do caminhante, com várias e diversas motivações, tem vindo a proliferar de tal modo que eu até diria que, para além do problema que nós também temos que hoje aqui discutir, que é um cânon, é o caminho de todos, é um autor que escreveu, fixou, e como outros provavelmente poderão vir também a fixar através de obras de literatura ou mediáticas de grande expressão, novos caminhos de Santiago. De facto, vivemos uma contemporaneidade onde a dimensão individual da atitude, como dizia ali o meu colega, o Dr. Barico Pereira, do Bom Jesus do Mundo, começa à porta de casa, e eu até agora usaria esta imagem, começa no próprio telemóvel, no sentido em que, perante a avalanche de informação que temos, nós estamos perante uma dimensão de escolha de caminho que vai muito para além. Eu não estou a dizer isto como... não estou a fazer a apologia desta, estou a detectar esta realidade crescente de caminhos. Porque só para Braga, desde as vias romanas, aos caminhos de São Bento, aos caminhos marianos, ao caminho ribeiro, mais recente, porque são realidades de cooperação intermunicipal e que nós não podemos desvalorizar ou desconsiderar umas relativamente a outras. Ao caminho de todos, que de facto, do ponto de vista estratégico municipal, e eu digo já porque ocupa um papel incontornável, desde logo pelas relações privilegiadas que Braga quer manter com o município irmão de Guimarães, e fora do contexto metropolitano do Porto, esta relação é uma relação de cooperação que até tem chamemos-lhe um chapéu bastante mais abrangente, que é o projeto Conjunto dos Municípios, que dará origem ao primeiro programa português, o primeiro programa de ordenamento territorial intermunicipal, que não existe, com a vantagem até de envolver 2 comunidades intermunicipais, que originou até o envolvimento direto da Administração Central e particularmente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que nos apoia, e que sob essa égide dos Sacromontes, de facto, parte da assunção do património, projeta-se naturalmente na questão florestal, também porque as circunstâncias fizeram dos fogos florestais um assunto de agenda incontornável, mas porque, efetivamente, o caminho de Torres liga Braga e Guimarães, independentemente do modo como está fixado ou interiorizado, numa relação de cooperação que ambos os municípios, e melhor do que eu também o dirá, a sua doutora, que é substancial para as nossas perspectivas de desenvolvimento. A questão do movimento e da escala realmente obriga-nos a reinterpretar o património de um outro modo, mesmo o chamado património convencional dos grandes edifícios classificados. Esta visão do movimento em andamento obriga-nos a refletir a perspectiva dos caminhos sobre, de facto, uma noção que tem que ser necessariamente repensada. A questão do tempo, da paisagem, e devo dizer que também associada à questão do caminho, todo o ordenamento municipal de Braga, na revisão do Plano Diretor Municipal, está a valorizar um esquema de subunidades de paisagem. O próprio Bom Jesus do Monte foi classificado
como paisagem cultural da Conferência da Unesco, portanto, Conferência Mundial, e, portanto, os caminhos, que eu já nem falo sequer dos caminhos de natureza, enfim, que o meu colega do ambiente também tem promovido e tem trilhado, e esses estão descolados desta componente. Mas no meio desta malha de caminhos, de facto, a questão, que foi aqui muito falada e valorizada, da certificação, daquilo que o Dr. David Ferreira muito bem referiu, a necessidade premente e urgente de pensar os modelos de gestão para estas estruturas, são de facto um dos aspectos que me merece, a mim, pelo menos também, sinalizar e relevar como um elemento a ter em conta. Uma circunstância também, a antevisão do processo pós-pandemia. De facto, o viver e o fruir o património num contexto que necessariamente será gradual, vai valorizar este produto, chamamos-lhe assim, eu não gosto muito de usar esta palavra, mas enfim, esta oferta do caminho e dos caminhos, particularmente do caminho de Santiago, como um elemento que é mais adequado a uma ambiência pós-Covid, porque evidentemente os lugares das grandes concentrações, da grande junção, do juntar de pessoas, provavelmente não terá nos próximos tempos a atratividade que teve antes da pandemia. E os caminhos têm a possibilidade, com pequenas economias locais, com pequenos locais onde ninguém iria de propósito se não fosse encaixado numa orientação itinerária, mas na certeza de que essas orientações itinerárias estão permanentemente e cada vez mais debaixo de grande concorrência. Eu vou ter que terminar. Portanto, eu queria só apenas referir isso, porque não há dúvida esta questão que se oferece sempre ao decisor político, da tensão entre o processo de certificação, e nós no município de Braga temos exemplo disso. Por exemplo, eu podia até usar aqui, mas deixarei, se houver oportunidade, para o processo de certificação da viola braguesa que fizemos. Entre aquilo que é uma palavra difícil, que já foi aqui usada muitas vezes, a autenticidade do produto e aquilo que necessariamente também é a realidade da sobrevivência dos artesãos, do funcionamento dos mercados que lhes sustentam, obviamente, a própria viabilidade das empresas. Mas, deixando o modo de facto incontornável de que o Caminho de Torres vale, sobretudo, pelo brilhantismo de uma obra, enfim, diário de viagem, de um poema, enfim, há várias abordagens, também não vou fazer considerações sobre isso, mas na certeza de que é a partir do reforço dessa identidade e da autenticidade da vivência de um indivíduo que enfim, no século XVIII fez essa viagem, pode de algum modo captar, persuadir e entusiasmar, digamos, os contemporâneos, porque é isso que obviamente vai fazer ou não vingar ou acrescentar o Caminho de Torres, que pelo lado do município de Braga é neste momento um itinerário em conjunto com outros 3 ou 4 que de facto centralizam a estratégia do nosso desenvolvimento do território. E peço desculpa por ter passado o tempo. Muito obrigado. Obrigado, professor.